Arquidiocese de Maceió, Dom Carlos Alberto Breis Pereira, OFM, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Maceió. Aos que o presente decreto virem, paz e bem, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e da Beatíssima Sempre Virgem Maria. Decreto de criação da quase paróquia de São Padre Pio de Pietrelcina, cidade universitária Maceió, Alagoas. O bispo, dentro de sua jurisdição territorial, nos termos do Cano 397, parágrafo 1º, deve zelar por todas as instituições católicas, as coisas e lugares sagrados que se encontram nos limítrofes de sua igreja particular. Uma paróquia deve estar no coração do bispo como lugar privilegiado de evangelização e de encontro dos fiéis, onde se celebram os sacramentos e sacramentais, onde o tríplice ministério de Jesus Cristo é exercido de forma singular, onde a misericórdia de Deus é vivenciada e onde se amadurece a fé, a esperança e a caridade. Chegou ao nosso coração os apelos do povo de Deus para se criar a quase paróquia de São Padre Pio de Pietrelcina, que, com grande esforço missionário, demonstra grande maturidade espiritual e a possibilidade de emancipar-se das atuais paróquias de Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora Aparecida, no bairro Cidade Universitária, Maceió, Alagoas. Esta área geográfica da cidade de Maceió, onde habitam muitas famílias em situação de vulnerabilidade econômica, a Igreja de Cristo não pode desprezar, principalmente porque os pobres devem ser as estrelas e o grande tesouro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos dizeres do diácono São Lourenço. Na visita do Papa Francisco em Lisboa, assim exprimiu-se: somos todos frágeis e necessitados, mas o olhar de compaixão do Evangelho nos leva a ver as necessidades de quem mais precisa. E para servir os pobres, os favoritos de Deus, que se fez pobre por nós, os excluídos, os marginalizados, os descartados, os pequenos, os indefesos. Eles são o tesouro da Igreja, são os favoritos de Deus. Com sabedoria, exprime o Código de Direito Canônico de 1983. Se outra coisa não for determinada pelo direito, a paróquia equipara-se à quase paróquia, que é uma certa comunidade de fiéis na igreja particular, confiada a um sacerdote, como a pastor próprio, e que, em virtude de circunstâncias peculiares, ainda não foi ereta em paróquia. Cano 516, parágrafo 1º. Deve-se nela administrar o batismo, a confirmação, a Eucaristia, cujo sacramento deve ser seu cume e ápice da vida e da missão da paróquia. Haja na paróquia uma capela onde os fiéis adorem perenemente o Senhor Eucarístico e uma chama ardente que a indique. Também nela celebre-se a unção dos enfermos e os sacramentos da penitência, onde os fiéis recebam o abraço misericordioso da Igreja de Cristo. Una os casais pelo sacramento do matrimônio, a fim de constituírem suas famílias como sinais esponsais de Cristo e da Igreja. Na paróquia seja constituído um cartório paroquial com os livros prescritos nos termos do Cano 535. Nos termos do Cano 518, a quase paróquia São Padre Pio de Pietrelcina compreenderá condomínio Jardim Tropical, conjuntos Lucila Toledo, Denison Menezes, Santa Helena e o complexo habitacional dos condomínios Gran Jardim. Ainda exprime o Cano 529, parágrafo 1º. Para desempenhar com zelo o ofício de pastor, esforça-se o pároco por conhecer os fiéis confiados ao seu cuidado. Para isso, visite suas famílias,
partilhando sobretudo suas preocupações, angústias, lutos e confortando-os no Senhor. E se tiverem faltado em quaisquer pontos, corrija-os prudentemente. Auxilie com grande caridade os doentes, particularmente os que estão próximos da morte, confortando-os solicitamente com os sacramentos e encomendando a Deus as suas almas. Dedique particular cuidado aos pobres, aos aflitos, aos solitários, aos emigrantes e aos que padecem dificuldades especiais. Trabalhe ainda porque os cônjuges e os pais perseverem no cumprimento dos próprios deveres e fomente o incremento da vida cristã na família. Para dar maior atenção aos pobres que vivem nesses novos conjuntos habitacionais, nos termos do mesmo cano 518, a quase paróquia São Padre Pio será composta das seguintes igrejas: Comunidade São Padre Pio de Pietrelcina, igreja em construção. Comunidade Nossa Senhora das Dores, Conjunto Lucila Toledo e adjacências. Denison Menezes e Santa Helena, Complexo Habitacional de Condomínios Grande Jardim. Este decreto tem a chancela de nosso Conselho Presbiteral Arquidiocesano, aos termos do cano 518, 515, parágrafo 2º, pois é fruto de discernimento sinodal, conforme os registros data do próprio Conselho Presbiteral. Em conformidade com a sagrada tradição, este decreto entrará em pleno vigor no dia 23 de setembro de 2025, onde será lido com a presença do povo e de representantes da forania Nossa Senhora Auxiliadora, oficiado na missa e consignado no primeiro livro de tombo. O primeiro pároco cuidará de registrar este decreto nos cartórios públicos, dando plena eficácia jurídica a esta nossa decisão. Que a constituída quase paróquia São Padre Pio de Pietrelcina seja um polo efervescente de acolhimento e presença majestosa da Santíssima Trindade. Natos Nobis envia, Maceió, 23 de setembro de 2025, Dom Carlos Alberto Breis Pereira, OFM, Arcebispo Metropolitano de Maceió. Cônego Valmir Galdino Paz da Silva, Chanceler da Cúria Arquidiocesana de Maceió. Dom Carlos Alberto Breis Pereira, OFM, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Maceió. Aos que apresentem provisão virem, paz e bem, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e da Beatíssima Sempre Virgem Maria. Provisão de pároco. Como pároco e pastor próprio da referida quase paróquia, sob a autoridade do arcebispo, em comunhão com nosso presbitério, Vossa Reverendíssima cumprirá todos os encargos impostos pela Sagrada Ordem dos Presbíteros e a disciplina comum dos clérigos, para maior honra e glória de Deus, atendendo ao bem espiritual dos fiéis, confiados ao nosso cuidado pastoral da quase paróquia São Padre Pio de Pietrelcina, no condomínio Jardim Tropical, Cidade Universitária Maceió, Alagoas, e observando as qualidades inerentes na pessoa do Reverendíssimo Padre Augusto Jorge Pessoa, havemos por bem prover pelo período de 6 anos, de acordo com o Código de Direito Canônico, Cânone 519 e 522, e a legislação complementar da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a função de pároco da citada quase paróquia São Padre Pio de Pietrelcina, no município de Maceió, Alagoas, com as faculdades ordinárias, tanto para o foro externo como interno. Cabe-lhe particular cuidado, com o auxílio necessário do Conselho Pastoral da Paróquia, a formação dos fiéis de todas as condições e idades. Assumirá diligentemente, com respeito ao carisma de todos os fiéis, a direção de todos os movimentos pastorais, serviços presentes na paróquia,
administrando zelosamente os sacramentos e sacramentais, fazendo da Eucaristia centro e ápice da vida cristã, com atendimento pessoal, sendo solícito Pai espiritual do povo, que confio ao vosso cuidado, observando fielmente os cânones 530 a 534 do Código de Direito Canônico. Em respeito aos bens sagrados da Igreja, em tempo hábil, seja constituído por vossa reverendíssima um conselho de assuntos econômicos que o ajudará a gerir estes bens sagrados, ficando vedada, porém, a alienação dos bens da citada paróquia, seja possessão gratuita ou onerosa, ou qualquer ato administrativo que afete os bens imóveis ou móveis integrantes do patrimônio da referida quase paróquia, que confio ao vosso cuidado, a não ser com nossa chancela. Esta provisão deverá ser lida no momento da posse e registrada no livro de tombo. Inclui todos os direitos, deveres e faculdades previstas nas leis gerais da Igreja, nas normas especiais em vigor desta arquidiocese e do acordo bilateral firmado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, aos 13 de novembro de 2008, e promulgado através do Decreto 7.107, de 11 de fevereiro de 2010. Dada e passada nesta Sé Arquiepiscopal, aos 23 de setembro de 2025, sob o selo das nossas armas, Natus Nobis Envia. Dom Carlos Alberto Breis Pereira, OFM, Arcebispo Metropolitano de Maceió, Cônego Valmir Galdino Paz da Silva, Chanceler da Cúria Arquidiocesana de Maceió. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Mais uma vez. Somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Então nós já temos uma quase paróquia em nossa arquidiocese de Maceió, mais uma quase paróquia. E nós temos então já o seu primeiro pároco, nosso padre Augusto Jorge.